Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Fala, webnautas! Bem-vindo a mais um Trocando Ideia com Mancini, mais um produto da Panorâmica TV para você. Hoje nós estamos com uma pessoa aqui que é assim um quadro político, um dos maiores do Brasil. Aqui na Panorâmica TV você vai conhecer essa pessoa que ajudou a revolucionar a cidade da Serra no estado do Espírito Santo. E eu estou falando de um economista, administrador de empresa de formação, cursou toda a tua formação na Universidade Federal do Espírito Santo, iniciou sua carreira na Prefeitura de Vitória, depois passou pela Assembleia Legislativa e também pela Prefeitura de Vila Velha. E, lógico, a Serra não podia ficar de fora, atuou na Serra nos quadros técnicos, mas também se candidatou a prefeito da Serra em 2004, sendo eleito prefeito da Serra. Em 2010, deputado federal e retorna para a cidade da Serra como prefeito em 2013. Hoje eu estou trazendo aqui no nosso programa o prefeito Aldifas Barcelos. Seja bem-vindo ao nosso programa, prefeito. Obrigado, Gil. Prazer estar aqui, uma alegria muito grande estar aqui com você, batendo papo com a sua turma. Estou feliz aqui demais e que Deus possa estar abençoando a nossa conversa aqui. Que bom. Bom, fiz um resumo aqui. Se eu tiver esquecido algo, depois você coloca e vai ficar à vontade aí para conversar. Mas antes, assim, o senhor foi prefeito de uma geração. Você sabe que agora tem uma molecada que vai fazer o primeiro título, né? E precisa te conhecer o seu trabalho também. Verdade. E aí eu quero te perguntar, o senhor é filho de quem? Pai de quem? E esposo de quem? Eu sou casado com a doutora Mara Rijani. Ontem fizemos até 32 anos de casado. Tenho 2 filhos, a Thalita e o Durval, 2 bênçãos que Deus botou na nossa vida. Então, assim, muito feliz. Meus pais, eu vim de origem muito simples, sabe, Gil? Meu pai era um homem que, falo que ontem, eu até sentei do lado, estava numa audiência, sentei do lado de um senhor, faz seus 70, 80 anos, e lembrou do meu pai. Ele sentou do meu lado aqui. Meu pai, funcionário, começou um funcionário muito simples na CESAM, antigamente chamava de contínuo. Hoje a gente chama de auxiliar de serviços gerais, né? Meu pai. Um homem que não tinha quarto ano primário, antigamente a gente falava isso. Hoje significa 4ª série, mas de uma sabedoria muito grande, de uma integridade muito forte. Eu fiquei muito orgulhoso desse senhor ontem, falando da integridade que era o meu pai, que passou isso para mim, para minha irmã. Tenho uma irmã que se chama Hilda, uma bênção também na minha vida. E a minha mãe, Maria José, uma professora primária, assim, também eu agradeço muito a Deus por chegar onde nós chegamos, mas os meus pais foram fundamentais para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Estudei em uma escola serrana ali, mas que hoje fica lá em São Domingos, mas antigamente, na minha época, ficava ali na Serra Sede, ali embaixo, perto da prefeitura. Então, estudei ali, estudei também na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, hoje nomes é IFES, mas na época era Escola Técnica, fiz mecânica lá. Aí meu pai queria que eu fizesse engenharia, mas eu falei, pai, não é o meu forte. Eu tinha, feito essa experiência quando eu estava na escola técnica e tinha muita prática na área mecânica. Eu falei que não era o meu forte. E era o sonho dos pais antigamente, fazer um filho médico ou engenheiro, né? Mas aí eu, quietinho, fui lá, fiz economia, passei no vestibular e queria continuar estudando. Comecei a trabalhar muito cedo também para ajudar meus pais em casa, e aí não podia estudar fora, porque não tinha, na época, não tinha
mestrado, doutorado, hoje tem aqui no estado do Espírito Santo, mas naquela época, no final da década de 80, no início da década de 90, não tinha. E aí por isso que eu fiz a opção de fazer um outro vestibular em administração. Então, formei também em administração pela UFES. Eu gostava sempre muito de estudar, desde garoto. Se bem que meu primário, eu até brinco com um amigo meu, Fajoli, meu primário e meu ginásio não foram dos melhores, né? Mas depois a gente acordou, né? E entendendo a importância da educação. Meu pai e minha mãe cobravam muito de nós isso. Então, eu sempre falo para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Se você quer ser feliz na vida e quer realizar os seus sonhos, eu dou 3 conselhos. O primeiro, esteja na presença de Deus. Esse é o primeiro conselho que eu dou. Né? Tenha o princípio do temor a Deus sobre todas as coisas, ter Jesus na sua vida. Esse é o primeiro conselho que eu dou. O segundo conselho, obedeça a sua família. Essa é a segunda conselho que eu dou. Quando fui secretário de Educação, falava muito isso nas escolas, fazia questão de ir em sala para falar essas 3 coisas. Perguntar para as crianças, para os adolescentes, querem ser felizes? Todo mundo levanta a mão o que quer. Sim. Então, primeiro, esteja na presença de Deus. Segundo, obedeça a sua família. E terceiro, estude. Sabe? Estude, 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 independente da escola que você estiver, estude. Então, assim, isso que meus pais passaram para a minha vida, e eu repito, se eu cheguei onde eu cheguei, muito devido a essas coisas. Eu vejo muito a mão de Deus nisso tudo. Que bom, que bom. E aí, né, tu deu uma pincelada aí da tua infância e juventude. A parte de administração, assim, você se formou em administração, depois você imaginava ir para a vida pública ou você não, vou fazer administração e quero um emprego para ajudar minha família e tá bom. A vida pública eu sempre imaginava e gostava. Na vida política que não. Nunca passou pela minha cabeça entrar na vida política. E quando, assim, hoje eu não sei como é que está a cabeça dos economistas hoje que formam na UFES, mas quando a gente formava na UFES, o sonho do economista era trabalhar ou né, na Secretaria de Planejamento do Estado, ou no Bandes, que é o Banco de Desenvolvimento, ou no Banco Central, ou no Banesp, ou na iniciativa privada, numa federação das indústrias chamada FINDES. Então, esse era o nosso sonho. E eu tinha um sonho, sim, de um dia, e Deus isso também me honrou, de ser, né, que era um auge de um economista, para ser secretário de planejamento ou secretário da Fazenda. Né? Assim, isso que é o auge para quem faz opção de vida pública. E Deus também me deu isso. Eu tive uma experiência de iniciativa privada, trabalhei algum tempo em algumas empresas privadas, fui gerente financeiro e administrativo de algumas empresas, algumas delas estão até aqui hoje na Serra, a Complex é uma, a, a Granito Zuc, uma outra, então cheguei a estar um período pequeno nessas empresas, mas eu sempre tive o desejo, a vontade de estar no serviço público. Né? Fiz concurso, estava falando até hoje para o meu filho da importância de fazer um concurso, né? Por mais que comece com um concurso menor, eu me lembro que eu comecei como auxiliar administrativo, né? Era datilógrafo mesmo naquela época, né? Se falava isso. Então, assim, fiz isso concurso, depois eu fiz o concurso para economista na Prefeitura de Vitória, passei e sou até hoje economista na Prefeitura de Vitória. Então, assim, mas eu sempre tive um desejo, uma aptidão pelo serviço público. Meu sonho era o serviço público, do ponto de vista do serviço, por entender que a gente podia trabalhar mesmo para a população. Então, eu sempre tive isso no meu coração. Agora, na política, aí não, isso não passava pela minha cabeça, não. Ao contrário, eu até tinha resistência em entrar na política. Ah, legal. E aí tu chega na Prefeitura de Vitória, mas a sua história fala que depois você vai para a Assembleia Legislativa e Prefeitura de Vila Velha. Eu comecei na Prefeitura de Vitória, fiz o concurso, depois eu fui para a Prefeitura de Vila Velha, fui à disposição, depois eu voltei para a Prefeitura de Vitória, muito novo, voltei até como secretário de administração, com 25 anos de idade, Quem 26 era o anos de prefeito na idade. época? Na época, era Vitor Buarque e Paulo Artung. Então, assim, depois eu fui para a Universidade Federal do Espírito Santo, fiquei 4 anos lá na UFES, tomando conta do Departamento de Administração da UFES, que era ligado à Pró-Reitoria de Administração, fiquei 4 anos lá.
Depois eu fui para a Assembleia Legislativa, mas como técnico. Naquela época a gente até montou uma empresa, eu mais um contador e mais um administrador, tinha eu como economista, um contador na área da contabilidade e um administrador na área de administração. Então, nós três montamos uma empresa, começamos a trabalhar também, prestar serviço para várias empresas. Fui professor da escola técnica. Legal. Também. Foi aluno e depois retorna como Fui professor. aluno, depois fui professor da escola técnica. Na área da mecânica e na área da eletrotécnica, mas muito na área de organizações e métodos. Eu gostava muito de OIM, antigamente a gente chamava OIM, eu gostava muito dessa disciplina, fui dar aula lá, e medicina do trabalho também. Então, essa foi a nossa trajetória. Depois, eu fui para a Serra, depois de rodar isso tudo, eu fui para a Serra em 97, como secretário de administração, estava um caos, verdadeiramente um caos ali, né, dos marajás, de dívida, etc. Então, fui lá, arrumar uma casa, muito nesse sentido. Depois fui secretário de Finanças da Serra, depois secretário de Educação e depois prefeito da cidade. Bacana, bacana. Depois você já conhece. Aí segue esse roteiro. Aí nós vamos seguir aqui, porque algumas assim. coisas aí que eu acho que né, talvez você nem sabia. Sim, quem tá isso é importante. Por isso, assim, que nós precisamos trazer, né, os quadros políticos que a Serra tem, que o Estado tem, porque eu tenho andado muito na cidade e as pessoas às vezes demonizam muito a política. Só que, quando chega na época da política, todo mundo vai atrás do político, né? E nós precisamos colocar na cultura do Brasil que a política tem que ter pessoas boas. A gente sabe que assim 80% são pessoas boas, mas tem 20% que infelizmente acaba denigrindo a política e atrapalhando o desenvolvimento não só das cidades, mas de todo o país. Eu sempre falo, Diego, assim, que não tem aqui na Terra, não é só no Brasil, mas qualquer lugar da América, qualquer lugar da Europa, da Ásia, não tem nenhum instrumento na Terra para melhorar a vida das pessoas do ponto de vista, não é do ponto de vista espiritual, tá bom? Do ponto de vista, né, de políticas públicas, de saúde, educação, de segurança, a não ser pela política. Não tem outro instrumento. Então, assim, o instrumento da política em qualquer lugar desse mundo. Aí não estou falando do campo espiritual, é importante dizer, que é pela política para que possa melhorar a vida das pessoas com melhor educação, melhor saúde, melhor segurança, infraestrutura, turismo, lazer, esportes. Isso é pela definição de políticas públicas. Então, é esse instrumento dado aqui para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu gosto, e é por isso que eu estou nisso, e é por isso que eu fiz a opção pelo serviço público. Depois, sim, né, que a gente entrou na política. Muito bom. Isso eu gosto de falar de política, então nós estamos em casa. Prefeito, eu vou passar um pouquinho para frente e depois a gente retorna na época que tu administrou a cidade para falar um pouquinho da tua candidatura a governador, né? Você colocar para todos que estão nos assistindo a importância de naquele momento você se colocar como candidato e também a motivação que te fez se lançar como candidato a governador do Estado do Espírito Santo e a tua vinda também ao PP agora, né? Eu estive lá no evento, foi um evento muito grande. E eu queria que você fizesse essa pincelada para as pessoas entenderem o contexto que está hoje a tua vida e a tua caminhada. Assim, a candidatura foi uma candidatura definida de forma coletiva. Dentro do partido que eu estava na época, tinha definido a necessidade de ter um candidato a governador. Isso foi definido até em nível nacional, onde foi definido que o único estado do Brasil que ia ter um candidato a governador era o Espírito Santo e era o nosso nome. Então, assim, essa foi uma definição muito coletiva, não foi uma definição de ordem de cunho pessoal nessa questão colocada para ser o candidato. Nós tínhamos a cidade da Serra como a grande referência para o Espírito Santo. Nas nossas caminhadas de Cariacica, a gente percebia que o morador de Cariacica queria ter alguém da Serra para administrar lá. Fomos em Vila Velha, percebemos a mesma coisa. Fomos no norte, principalmente no norte, no sul menos. No norte isso era muito forte também. Então, a gente começou a perceber que o modelo de gestão que nós fizemos na Serra,
alguns legados que nós deixamos na Serra, como o Hospital Materno Infantil, a UPA de Castelândia, obras impactantes do ponto de vista de infraestrutura, a rotatória do Ó, a rotatória do Maringá, a Avenida Industrial, a Estrada da Serra Jacaraípe, do ponto de vista da educação, né, nos últimos 4 anos foram 16 super creches, não foram uma, nem duas, nem três, foram 16. Então, assim, tinha coisas impactantes na época no campo da cultura. Eu me lembro que nós fechamos o Jornal Nacional, nunca o Espírito Santo fechou o Jornal Nacional, né? E nós fechamos o Jornal Nacional com uma matéria muito positiva, que foi a obra de Queimado que nós fizemos. Então, assim, tanto do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do lazer, como a Arena de Jacaraí, você tinha legados em todas as áreas do setor público que nós deixamos legado, vários legados. E isso fez com que a Serra passou a ser uma referência fora da Serra, né? Além de ter sido a cidade mais transparente do Brasil, nenhuma cidade do Espírito Santo recebeu esse título da cidade mais transparente. Então, a gente tinha observado que, do ponto de vista de gestão, era uma referência para a população, te dando esse exemplo da cidade mais transparente do Brasil. Eu falo sempre para os meus filhos que talvez esse seja o legado que eu vou levar até os meus últimos dias. Não que o legado da UPA não seja, o legado do hospital não seja, das creches não seja, das escolas de tempo integral não seja, mas esse legado foi marcante na minha vida. Então, esse do ponto de vista de gestão, mas também do ponto de vista de resultado concreto para a população, esses exemplos que eu dei. E isso saiu da Serra. Então, assim, a gente percebeu isso e aí surgiu, né, de fazer pelo Espírito Santo aquilo que nós fizemos da Serra em todos esses aspectos, de princípio, de resultado, de gestão e de legados. Então, assim, nós colocamos isso para que a gente pudesse trabalhar mais nesse sentido. Então, assim, foi isso. Em relação à questão do partido, do PSD, essa definição foi uma definição muito de forma coletiva também. Né? O que aconteceu? Assim, há 2 anos, 4 anos atrás, precisamente 4 anos atrás, o país, o Estado, ela não estava dividido, né? Como está dividida a política. Eu não quero fazer julgamentos, quem está certo, quem está errado, mas ficou. Então, com essa divisão, assim, eu me considero uma pessoa e essa divisão, ela se deu, sabe, e se dá, Diego, muito do ponto de vista da pauta de costume. Eu falei até recente para um jornalista, não é, eu serei a mesma pessoa, e sou a mesma pessoa, e fui a mesma pessoa, que entende que a prioridade da política é atingir quem mais precisa. Que eu estou na política com foco especial para a população de renda menor. Esse é o meu foco. Então, e vai continuar sendo, independente de onde eu estiver, este será o meu foco. Então, mas a definição, ela não se deu e não se dá muito por aí. Ela se dá muito na pauta de costumes. Né? Dentro dessa pauta de costume, ou você é conservador, com as pautas, né, que a igreja defende, que a família defende, ou você não é conservador. Né? Eu sou, do ponto de vista da minha vida, eu não falo isso de narrativa, é minha história, é minha vida nesse campo. Então, dentro desse campo, que hoje a política está nesse sentido, eu defini para um campo mais desse cunho de centro-direita, que é a pauta mais conservadora. Mas coloco para quem está nos assistindo que eu não vou abrir mão, em hipótese nenhuma, né, do ponto de vista onde eu estiver, atender a população, principalmente a população que mais precisa, principalmente a população com renda menor. Onde eu estiver, vou usar os mesmos princípios de transparência, de honestidade, de zelo de dinheiro público, onde eu estiver. Então, assim, não é que o Aldifas vai mudar aquilo que ele construiu. De maneira nenhuma, ninguém consegue fazer isso. Mas essa pauta, do ponto de vista de você ser conservador ou você não ser conservador, eu sou, a minha vida em função da igreja, em função da minha família, então eu defendo essas pautas e vou continuar com elas, como sempre fui com essas pautas. E quero falar para o leitor de que o Aldifas, né, aquilo que Deus vai colocar para ele, vai deixar os seus legados, principalmente para a população que mais precisa,
e do ponto de vista de modelo de gestão, com eficiência, com transparência, com resultado, que é a minha história. Não, isso é bacana porque, assim, né, para quem não conhece, né, o PP é um partido de centro-direita, mas assim, está mais no centro do que propriamente lá dentro da direita, né? Então, para as pessoas terem essa noção aí e ficar com essa tranquilidade da tua fala, né? E aí, prefeito, eu tive que, de fato, né, para trazer o senhor aqui, a gente não vai fazer qualquer pergunta, né? Não vamos fazer qualquer Fica à pergunta. vontade, campeão. Não, mas nós queremos, assim, trabalhar com um quadro técnico. Fajoli, se você quiser passar para ele, tem problema não. Aqui é um podcast, tranquilo. Porque a iluminação aqui, a gente não consegue isso, aí Isso fica aí melhor, campeão. Aqui é Aí tranquilo. é o campeão. Aqui não é igual TV fechada. Aqui é campeão. Não, aqui é tranquilo, entendeu? Aqui o podcast tem essa liberdade de ser um bate-papo mesmo, né? E óbvio, ele tem que receber assessoria para responder. Como eu havia falado, eu não ia te chamar aqui e fazer qualquer pergunta, não assim, fica à vontade, no sentido de perguntas que não tem sentido, eu falo, entendeu? Você está falando aqui não só para a cidade da Serra, mas para todo mundo. Sim. Né? Aqui, qualquer lugar do mundo vai ter acesso à tua fala. E aproveitando, né, a todos os administradores das cidades mundiais, tá um exemplo aqui que vocês podem se espelhar para também levar políticas públicas aí para onde vocês vivem. A Serra, prefeito, hoje, no século XXI, é altamente urbana, né? 99% da sua população reside na área urbana. E sua economia é absoluta nas atividades industriais, de comércio e serviço. O que ainda falta para ser prioridade no setor produtivo, como uma marca da cidade, né? E como podemos gerar mais emprego nesses setores? Quando está vindo para cá, uma coisa que a gente implantou aqui na cidade, ou seja, quando eu falo da linha dos legados, ou seja, o que nós deixamos para a cidade, o que a gente quer para a cidade, para o futuro dela, porque talvez a gente fale em legado pensando só no passado, né? Quando a gente fala em legado, é alguma coisa que a gente fez, mas que vai ficar para sempre e que vai pensar um olhar de futuro. Quando eu estava vindo para cá, aqui perto de você, tem um totem, né, que é bem grande, do ponto de vista de inovação, que pega esse pedaço aqui, onde nós estamos, que vai até lá na UCL, que vai chegando ali no terminal de Jacaraípe. É uma área que nós definimos, que, com todo respeito ao atual prefeito, não deu sequência, do ponto de vista de tornar essa área mais tecnológica. Né? Como tornar essa área mais tecnológica? Através de incentivos. É lógico que com a reforma tributária que foi aprovada, que vai ser muito ruim para a população da Serra, eu tenho falado muito isso. Eu até botei aqui, nós vamos falar dela também. Então, assim, o que ficou mais difícil, ou seja, que quando não tinha reforma tributária, o ISS era um imposto que era do município, e ele podia fazer políticas públicas de acordo com as alíquotas, dava essa margem para a cidade, para o prefeito, para incentivar vinda de empresas para cá, cobrando uma alíquota menor. Ou seja, isso faz com que a gente tivesse mais condições de a gente definir as prioridades. Então, quando a gente fez isso, colocamos esses totens para definir onde que essas empresas instalarem nesse trecho territorial, que elas vão ter incentivos do ponto de vista fiscal. O que é incentivo fiscal? A diminuição de impostos e incentivos financeiros. O que é isso? O município emprestar para os setores dessas áreas para gerar emprego para aqueles do cunho mais tecnológico. Ou seja, tem uma vertente muito crescente hoje no Brasil, no mundo, a questão da tecnologia. Então, assim, e aí isso atende não só a juventude, a todos nós, mas principalmente a juventude que precisa, que tem muito talento nessa área. Então, assim, quando a gente criou isso, é nesse sentido, para gerar mais emprego nesse pedaço da cidade da Serra e atrair mais o setor tecnologia para esse setor. Infelizmente, o atual prefeito não deu sequência para esse projeto. Mas, assim, respondendo a sua pergunta,
A área industrial na cidade está ok, acho que está consolidado isso. A área de comércio também, no meu ponto de vista, está consolidado, né? Você pega, né, como é que está Laranjeiras, você pega como é que cresce cada dia que passa. Tem alguns bairros que isso está bem, você pega Porto Canoa, como está crescendo, né? Então, assim, está claro isso. Mas, do ponto de vista tecnológico, a gente precisava melhorar isso. Então, assim, na minha visão, repito, manter a indústria, manter o comércio, mas fazer com que a área da tecnologia fosse mais forte e tivesse um desenvolvimento maior para gerar emprego, principalmente para a juventude. Show de bola. Aproveitando o gancho da tecnologia, porque eu também coloquei uma pergunta nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Na política da infraestrutura, temos uma política muito ineficiente no atual momento, principalmente na área de mobilidade urbana. Falta ciclovias, sincronização de semáforos, falta sinalização, educação para a população nesse sentido. E aí, como é que podemos pensar uma cidade inteligente e tecnológica para que possamos melhorar o nosso setor de infraestrutura e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores da Serra? Olha só, eu até vou gravar, vou até falar aqui, eu até tenho brincado para os meus amigos que eu não vou ser convidado nessa linha da infraestrutura, eu não vou ser convidado, nem eu, nem o ex-presidente Bolsonaro. Estou aqui fazendo apologia ou nada contra ninguém, Sim. nem a favor. Mas assim, nem eu, nem Bolsonaro seremos convidados para a obra do contorno do Mestre Alves, que vai ser agora inaugurado agora, né? Essa obra foi uma obra pensada, planejada e iniciada na minha gestão e na gestão de Bolsonaro. Agradeço a bancada federal na época, que ajudou, e a bancada federal atual, que continua ajudando, e agradeço o atual presidente Lula, que deu sequência à obra. Sim. Mas essa obra ela foi iniciada, pensada e planejada na nossa gestão, como na gestão de Bolsonaro. Mas nós não vamos ser convidados para essa obra. Mas essa obra vai ter um impacto na infraestrutura da cidade, na qualidade de vida da cidade, que vai ser marcante, vai ser histórica, né? Nós vamos tirar de 30% a 35% de todo o trânsito, principalmente o trânsito pesado, na BR-101. Isso vai fazer com que melhore a Norte-Sul. Isso vai fazer com que melhore toda a cidade, né? Então, isso vai trazer qualidade de vida para a população. A gente vai poder repensar, botar, por exemplo, ciclovia em toda a BR-101. Nós vamos poder melhorar toda essa sinalização. Então, assim, isso vai ser algo impactante no momento e no futuro. Aí volta a questão dos legados. Ou seja, quando você deixa um legado desse, pensando nos 10, 30, 40, 50 anos lá na frente. Então, isso vai levar a isso. Somado que essa obra que a gente iniciou, que a gente pensou, que a gente planejou, vai levar um desenvolvimento econômico para aquela região da Serra Sede que falta. Ou seja, a gente percebe que houve um grande desenvolvimento na área aqui de Civite, na área aqui de Laranjeiras, na Orla, e precisa melhorar, tirar mais a dependência da região da Serra Sede para o setor público. Então, essa obra vai levar, de forma muito natural, o desenvolvimento econômico e geração de emprego. Então, vai levar isso para lá, vai diminuir o trânsito, vai melhorar a qualidade de vida na BR-101 e ao redor, vai também na Norte-Sul. Então, isso vai facilitar a vida de todos. Então, assim, sabe, Diego, assim, a gente pensou isso nesse impacto que vai trazer para as duas grandes avenidas da nossa cidade, que é a BR e a Norte-Sul. E, lógico, vai melhorar também toda a Grande Vitória, mas o grande beneficiado vai ser a cidade da Serra de todo esse trecho, principalmente de Carapina até Belvedere ou até Chapada Grande. Ah, que bacana. E lembrando, né, da rodovia Aldifas Barcelos. Essa estrada foi um sonho também que a gente, né, como eu falei no início da nossa conversa, eu me lembro perfeitamente, a gente não falou, eu tive um avô que gostava muito de política, né? Ele foi pastor, um dos fundadores da Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus aqui na Serra, o pastor Ormando, ou pastor Getúlio, era conhecido como pastor Getúlio ou pastor Ormando. Ele trouxe a Assembleia de Deus. Ele gostava muito de política, como um filho dele, Getúlio do Pimentel, foi até candidato a prefeito em 82, foi vereador, foi presidente de Câmara. Tinha um sonho, e eles escreveram sobre isso, de melhorar ali a região da Serra Sede, porque antigamente o morador da Serra Sede, para ir para Jacaraípe,
ele tinha que pegar a BR-101, vir aqui em Laranjeiras, né, voltar para pegar a S010 e ir para Jacaraípe, para Nova Almeida e tal. Quando a gente fez aquela estrada, que leva até o nome do meu pai, que não foi eu que botei, foi a Câmara, foi alguns vereadores, não foi na minha época, nunca fui vereador, isso beneficiou muito e trouxe o desenvolvimento daquela região de São Domingos, Macafé, assim, é impactante como é que ele está crescendo. Quem passa lá. E levou o desenvolvimento também para o final de Serra Dourada, ou seja, para Porto Dourado, assim, ali foi algo assim que a gente pensou, né, em 2008, quando a gente inaugurou, e do que ela ia trazer, o que ela já trouxe para a cidade, né? Então, sim, e agora, né, eu até deixei, né, um projeto de ciclovia, que a gente fez a ciclovia ali no cruzamento de Serra Sede e Jacaraípe, ali naquele trecho, de Serra Dourada, e a gente já tinha feito também um convênio fazendo a ciclovia de Serra Dourada até Jacaraípe. Então, assim, o atual prefeito também não entendo, porque até hoje não concluiu essa obra, que a gente deixou o projeto e deixamos o convênio também com o governo do estado assinado. Mas isso aí é a população que tem que fazer essa cobrança, não sou eu. Então, assim, a gente pensou tudo isso, sabe, Diego? Quando a gente fala que essas coisas impactantes foram na nossa gestão, como a Avenida Industrial aqui de Novo Horizonte, ligando ali a cidade continental, ligando a S010 a Novo Horizonte, também outra obra assim impactante, né? Se você pegar a rotatória de Maringá, né? Aquilo ali era uma confusão, era até morte teve ali, além de muitos problemas de acidente. Quando a gente fez aquela rotatória, olha o que aconteceu ali. É empresa para um lado, empresa para o outro, condomínio para o outro. Assim. Então, essas obras, quando a gente fala em legados, é isso, ou seja, levar a desenvolvimento, é pensar na cidade para os próximos 20, 30 anos. Isso é fundamental. E aí só faz isso, sabe? Quem já fez, quem tem experiência, quem tem conteúdo, quem tem equipe, quem tem visão de futuro para fazer essas coisas. Então, assim, a gente fica muito feliz em saber que a cidade da Serra era uma cidade que 20, 30 anos atrás a população não tinha orgulho dela, é saber que a cidade 20, 30 anos atrás ninguém queria na Serra, é saber que 20, 30 anos atrás era quintal de Vitória e hoje é essa potência. Eu me lembro, Diego, quando eu fui prefeito pela primeira vez, nós éramos a 4ª cidade em população. Primeiro Vitória, primeiro Vila Velha, depois Vitória, depois Cariacica. E a Serra era a 4ª. E hoje a Serra é a primeira cidade. Ou seja, e saíram pessoas de Vitória para a Serra, de Vila Velha para a Serra, de Cariacica para a Serra, gente de municípios do norte, do sul menos, mas de Minas, de Bahia, e a Serra virou essa potência que é hoje, e vai ser assim, continuar sendo. Eu fico muito preocupado e triste, né? Eu não estou aqui citando o nome de ninguém, mas eu percebo que a Serra, hoje, ela perdeu o protagonismo. Era nosso. E eu percebo hoje que Viana, Vila Velha e Cariacica cresceram, que estão pegando esse protagonismo no Espírito Santo, que nos últimos anos era Serra. E hoje essas cidades, né, por modelo de gestões melhores do que a atual, né, desses municípios, melhor do que nós atual, que hoje essas cidades estão na frente da Serra. Então isso não pode acontecer. A Serra tem que estar na frente, em primeiro lugar em investimento, em primeiro lugar em transparência, em primeiro lugar em saúde, em primeiro lugar em educação. Então, se a gente precisa retomar isso, porque isso aqui vai crescer muito. E assim, você falando tudo isso, né? Eu e o Wallace, nós somos daquela região da Civite lá, né? Civite A lá e B, Maringá, né? Ele é Eldorado, também morei muito tempo em Eldorado. E de fato, assim, aquilo ali foi um grande presente, assim, né? Diminuiu drasticamente os acidentes, o trânsito, né? Assim, além disso, o desenvolvimento que chegou, aquela obra que estão fazendo lá agora do lado do Extrabom. Eu trabalho, né, aqui é um segundo trabalho que a gente faz, mas eu trabalho também na indústria do artefato de concreto. E eu que estou atendendo aquela obra, aqueles blocos, né, daquele galpão todo, foi a nossa empresa né, que eu trabalho que bateu ali. Parabéns. Então, assim, o desenvolvimento da Serra trouxe outras empresas também para a Serra, porque os diretores da minha empresa são de Cariacica e montaram um negócio aqui. Sim. Entendeu? Não só ali, mas essa ciclovia que você iniciou lá atrás, que está chegando no terminal de Jacaraípe, nós estamos atendendo. Sim.
Então, Bom, assim, para nós é uma alegria, né? parabéns. E eu também, assim, queria também de antemão te agradecer daquele grande sonho de Eldorado, que foi aquela abertura, Foi a né? ligação, Que né? foi uma luta nossa lá. Na época eu lembro que eu tive, Givaldo assumiu o É, governo, fui lá pedir recurso ele mandou, e aí você deu início à obra lá, entregou a obra. foi Então, bom. assim, ajudou também no Foi impactante, né? desenvolvimento, porque ele criou mais uma rota Sim, para todos ali daquela região. Então, assim, agradecer de antemão por você alegria. ter feito aquele sonho do bairro, né? E isso é assim, quando a gente faz isso, você ajudou a fazer, você participou nisso, a gente leva qualidade de vida para as pessoas. Você imagina quem estava ali no final, né, no ponto final, que a gente chama de Eldorado, para ele ir para Nova Carapina, para ele Era onde eu ir. morava ali, Entendeu? exatamente. Olha o que, que ele fazia para ele ir para toda aquela Hum, região, né, para ele ir para Porto Canoa, olha o que, que ele tinha que fazer, né, para quem isso aí. morava ali no ponto final, e hoje o que, que acontece? Então, Nossa. assim, e a valorização, eu sempre costumo falar assim, é a valorização dos imóveis, ou seja, são benefícios, e eu bato na terra dos legados, são benefícios que ganha todo mundo. Então, assim, a gente fica muito feliz e você nos ajudou ali em Eldorado, como em toda a região de Não, Nova assim, Carapina, região de Sergipe. nós que somos da Serra aqui, né? Isso é falar para todo mundo aí que está nos assistindo, que também podem fazer nas cidades deles, né? Basta ter um administrador que de fato olhe pelo coletivo, como foi o seu caso, é o seu caso. Agora também né, também conversou lá no teu mandato, eu lembro, não sei se foi no segundo, mas a discussão do contorno de Jacaraípe, Sim, entendeu? a obra Que está, começou no nosso governo também. então, é mais uma obra grande de infraestrutura que também vai levar um desenvolvimento enorme para aquela região ali. Hoje eu tive conversando com uma liderança em Lagoa de Jacaraípe, e há uns meses atrás vendia lote lá, terreno por 80 mil, 90 mil. Hoje já passou dos 200 É mil. isso, Então, o quanto isso é valorizou isso. e quantas empresas vão ganhar também com aquilo ali. Ganha todo mundo, ganha a população, ganha o empresário, ganha o comerciante, ganha todo mundo. Essa obra foi outra obra também iniciada, planejada no nosso governo, em parceria. E essa foi parceria com o governo do Estado, o contorno do Mestre Alves, parceria com o governo federal. Essa do contorno de Jacaraípe, você imagina, seja, como será bom e importante para quem mora em Nova Almeida, para quem mora em Costa Bela, para quem mora em toda a grande Jacaraípe, como é que vai facilitar a vida ali da Ab Saad, assim, o que, que a gente pode transformar a Ab Saad, que hoje é um S010, ou seja, então assim, isso vai fazer com que qualidade de vida, isso vai fazer com que gere emprego, isso vai fazer com que os imóveis se valorizem, ou seja, então assim, são coisas impactantes que a gente tem muito orgulho em ter deixado ou ter iniciado para a população. Bacana. E aí, dando seguimento aqui, vamos agora falar sobre a questão desse ICMS, né? Desse imposto aí que todo mundo também questiona, né? Segundo a administração da cidade, assim, a administração que está aqui hoje, a Serra hoje ela é a primeira cidade na participação do ICMS, né? Que é, para quem não conhece, é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Com um percentual de 14,6%. Isso está lá no Fiscaliza Serra. Com o aumento do imposto proporcionado pelo governo do estado, que acabou de ser votado na Assembleia, você acredita que a Serra terá uma receita mais equilibrada para os próximos anos, próxima legislatura? Como é que você pensa sobre isso? Aí assim, eu entendo que aconteceu, né, para quem está nos assistindo. O governo federal, com a participação dos governos do estado e com a participação de alguns municípios, e para atender principalmente o setor industrial, assim, que a gente respeita, entendo que é importante, ou seja, a indústria no Brasil ele vinha perdendo a sua participação na economia. Então, a indústria já teve um fator assim, muito importante, já foi o principal setor econômico do Brasil, mais que a agricultura, muito mais que o comércio e serviço. E ela vem perdendo isso no Brasil. Então, o que, que o governo federal, em parceria com o governo dos estados, resolveram fazer com que houvesse uma reforma tributária para facilitar a vida de todos? Sim, né? Do ponto de vista de unificação de impostos, etc. Mas muito para atender o setor industrial do nosso país. E a gente concorda com isso. Só que
algumas discussões deixaram de ter, né? Que isso ia trazer um prejuízo muito grande para os municípios com essa reforma tributária, né? Ia tirar a autonomia dos municípios. Quando você pega o ISS, que é um imposto estritamente municipal, acaba com ele junto com o ICMS. Então, assim, isso dificulta muitas ações do município. Hoje, a cidade da Serra ou qualquer outra cidade do Brasil só vai ter um imposto, de fato, que é dele, que ele possa fazer políticas públicas, definir o que pode fazer, onde pode diminuir a líquida, onde pode aumentar a líquida, onde pode priorizar, onde pode rever, etc. Só o IPTU. Antes era o ISS também, que era o Imposto sobre Serviço. Então, isso acabou. Isso vai acabar, aliás, né? E isso fez com que os municípios, e aí a Serra é um deles, tivesse um prejuízo financeiro muito grande, sabe? E tirou da mão da cidade um poder do ponto de vista de arrecadação, tirou da cidade o poder de definir as políticas, tirou, e concentrou na mão do Estado. Mais ainda, então, o Estado ficou muito mais forte e o governo federal. Então, dos três entes, do município, do Estado e a União, então, da Prefeitura, do governo do Estado, do governo federal, quem perdeu foram os municípios, não só a Serra, todos os municípios. E fortaleceu o governo do Estado e fortaleceu o governo federal, em detrimento dos municípios. Ou seja, onde as pessoas vivem. Aí, né, vem essa discussão que a gente vê muita falácia aí, mas a prática é bem diferente, né? Então, prejudicou ainda mais os municípios. A Serra foi muito mais prejudicada, porque o impacto na Serra foi muito grande de perda que vai ter com essa questão de juntar o ISS com o ICMS, né, e essa revisão, né? Então, isso vai fazer com que, da reforma tributária, nas minhas contas como economista, em torno de 250 milhões de prejuízo. É muito dinheiro. Eu falo até, sabe, eu tenho falado isso, que o próximo prefeito da Serra não vai ser fácil. Porque ele vai pegar, igual eu peguei em 2013, muita dívida, porque o atual prefeito vai deixar muita dívida. O atual prefeito, para buscar a reeleição, ele vai fazer loucuras como fez em 2012, buscando a reeleição. Vai fazer coisas que não se deva fazer. Infelizmente, eu conversando com o meu amigo Fajoli hoje, infelizmente, a impunidade faz com que certos políticos continuem fazendo coisas que não devam fazer, porque a impunidade é muito grande. Então, isso está claro para mim, que vai deixar dívidas enormes, além de uma gestão destroçada no campo da saúde, da educação, vai deixar, somada que, igual 2013, a história se repete nas nossas vidas, e se repete no setor público, e também em 2013, quando acabou o Fundap, que a Serra levou um prejuízo enorme. Sim. Então, vai acontecer em 2025. Uma administração cheia de dívida que vai ser herdada, cheia de problemas em todos os campos, campo administrativo, de gestão, de saúde, de educação, etc., somado da Previdência, etc., como foi em 2012, somado, como foi em 2012, com a queda da receita, que em 2012 foi o fim do Fundap, para quem está nos assistindo, era um incentivo financeiro e fiscal que os municípios do Espírito Santo tinham, que se perdeu, e a Serra foi o maior prejuízo, e vai acontecer também agora com a queda da receita. Então, assim, o próximo prefeito, se não tiver preparado, se não tiver equipe, se não tiver com muito conteúdo, com essa experiência toda, não vai ser fácil pegar uma cidade que vai ser destroçada, não estou exagerando, nem me botando medo, mas essa é uma realidade, com queda na receita. Então, essa vai ser a realidade para a cidade da Serra a partir dos próximos anos, infelizmente. E aí, aproveitando assim um pouquinho dessa fala, você me colocou uma pulga agora atrás da orelha, enquanto você falava sobre essa questão da reforma tributária. Porque a reforma tributária sempre foi um grande sonho do brasileiro, né? Não é verdade? Mas foi para beneficiar alguns setores. Não foi para beneficiar a população. A população não vai sentir diferença nenhuma. Assim. Vai beneficiar alguns setores, e aí a gente respeita, mas benefício para a população não terá. Só terá benefício para alguns setores da economia do Brasil. Nossa, isso é triste. Ouvindo de um economista, porque assim, o que o senhor está falando para nós, por exemplo, quando você valoriza o governo federal e o estadual, o entender de nós que estamos na política é que as prefeituras terão que voltar a ter PIRs
nas portas dos governos e, né? Os municípios vão bater na porta dos governos do Estado, né, e do governo federal. Vão, porque vai diminuir muito a capacidade de investimento, vai diminuir muito a capacidade de arrecadação, ou seja, os municípios vão estar na dependência do Estado, do governo do Estado, e na dependência da União, do governo federal. Está claríssimo para mim, isso na minha experiência como economista, como gestor, como secretário de planejamento, já fui secretário de fazenda, de administração, então conheço bem isso. Isso vai ser a nossa realidade, infelizmente, nos próximos anos. E eu tenho falado isso já faz algum tempo, nas minhas redes sociais, eu tenho mostrado isso para a população. Os benefícios para a população não vai ser nenhum, ou seja, a população vai continuar pagando os impostos, não vai diminuir nada, e vai beneficiar alguns setores da economia, tá bom? Como eu falei no início da entrevista, e vai prejudicar os municípios. Bom, você que está nos assistindo aí, agora é o momento de você começar a fazer uma reflexão, uma profunda reflexão, porque as eleições estão chegando, né? Ano que vem, ano de eleição, 2024, e você precisa colocar pessoas capacitadas lá, porque senão você está ouvindo aqui de um economista, né, que a sua cidade pode ser que ela esteja correndo o risco de até entrar em falência, dependendo de quem entre para administrar a tua cidade. Então, é bom pesquisar, é bom estudar, para também contribuir com a tua cidade. Bom, prefeito, agora vamos falar um pouquinho de educação. Eu sei que é uma área que você gosta muito, você colocou aqui também. Relacionado ao nosso IDEB da Serra, né, que despencou, né, do índice. Chegamos a bater nota 5. Como podemos melhorar esse índice? Qual a melhor política pública, na sua visão, para conquistar a subida, a volta, né, de um índice mais proativo? Sim, se passaram 3 anos da atual gestão, não lembro uma creche que entregou, iniciada por ele e terminada por ele. Não lembro de nenhuma escola também iniciada por ele e terminada por ele. Foram 3 anos já, no 4º ano de governo. Então, assim, não tem como. A cidade da Serra, você que está nos assistindo, por exemplo, é diferente de Vitória. A população de Vitória é a mesma população de 20 anos atrás, 320, 330 mil habitantes. A população da Serra cresce de forma, assim, acelerada. Então, gente, a cada ano, seja quem for o próximo prefeito, se não fizer mais creche, mais escolas, as nossas crianças vão estar fora da sala de aula. Essa é uma questão séria que eu tenho colocado, que o atual prefeito não fez, não iniciou e terminou nenhuma creche sequer, e a cidade crescendo como ela está. Então, assim, a questão da educação infantil, ela é fundamental para melhorar esses índices. Ela é fundamental. Essa é uma questão. A segunda, que foi até um compromisso do atual prefeito, que não fez até o presente momento, de escolas de tempo integral. Esse é o outro erro do atual prefeito, que se passaram 3 anos e que nenhuma escola de tempo integral ele fez ou transformou. Algumas questões são importantes que se passaram 3 anos, né, que é do ponto de vista do ensino em si. Quando em 2020 eu abri um concurso para professor, qual foi aquela ideia de nós fazermos um concurso? Porque nós temos um número de professores contratados enorme, muito grande, ultrapassa 1.000. Isso não cria vínculo com a escola, isso não cria vínculo, esse tipo de contratação não cria vínculo do professor com a escola, não cria vínculo do professor com o aluno, não cria vínculo do professor com a família. O que nós fizemos? Vamos fazer um concurso público, diminuindo essa forma de contratar, que é um contrato somente por um ano, podemos renovar por mais um ano. Vamos transformar o professor em efetivo para a permanência dele na escola. Veio a pandemia, eu não pude fazer um concurso. Veio o atual gestor, 3 anos se passaram e também não fez o concurso. Então, outra questão que eu estou dando para você, para a gente melhorar esses índices. Então, questão da educação infantil, escola de tempo integral, qualidade do ensino, mais tecnologia dentro das salas de aula, também outra necessidade que a gente percebe. O uniforme escolar é importante? Mas que isso tenha feito com organização, com planejamento, não com tal de adesão de ata, que essa outra prática vergonhosa que a atual gestão pratica. Né? Por exemplo, né, o que acontece? Comprou-se mais de 40 milhões de uniformes escolar, que tinha que comprar sim, mas de uma forma errada, de uma forma equivocada, de uma forma que não traz transparência,
de uma forma que não traz economia, de uma forma que não atende a população no tempo devido. Então, isso tudo é muito preocupante. São exemplos que eu estou dando para vocês, que a gente entende que a gente precisa melhorar essas questões. Ah, tá. Beleza. Vamos agilizar aqui, porque o prefeito tem um outro compromisso. Então, vamos correr aqui. Mas é importante você falar isso, porque, assim, eu conversei hoje com um professor, inclusive da Escola Petrônio Portela e da Yolanda, e ele falou exatamente isso, assim, que a atual administração tem muita propaganda, mas tá puxado para o pessoal da educação. Não, que gasta dinheiro com publicidade, assim, é um negócio extraordinário para você que está nos assistindo. Esse ano, mais de 9 milhões com publicidade. E umas coisas idiotas, me desculpa, ou seja, só para tentar mostrar à população, né, de que o Hospital Materno Infantil, que foi uma obra iniciada e terminada por nós, ele gastou desses 9 milhões, 2 milhões só com a publicidade do hospital infantil, que está lá, não está funcionando, principalmente a parte infantil, só a materna está funcionando, mas só para falar que foi ele que começou aquela obra, e foi ele que terminou. Isso não é verdade, a população sabe disso, é um absurdo gastar dinheiro com isso, que é uma mentira, sabe? Muito tranquilidade, estou sendo assim, muito firme, mas preciso ser firme mesmo, gastar 2 milhões com publicidade de uma obra que nem começou nem terminou, e nem botou para funcionar, sabe? Assim, é triste, nós passaram 3 anos, né? Era para o hospital com mais de 150 leitos, materno e infantil, as nossas crianças precisarem de hospital vão ter que ir para Vitória, porque na Serra ainda, apesar da maior cidade, não tem um hospital infantil. Assim, e aqui eu não estou, né, falando mal de ninguém, mas nós que estamos aqui à frente de um trabalho como esse, a gente conversa com a cidade. As pessoas assistem nosso programa e perguntam, né, quem vai estar e falam a situação da cidade. Então, nós estamos aqui só repassando o que nós ouvimos no dia a dia. E aí, prefeito, falando da saúde agora. Mais uma vez, eu pesquisei lá no Fiscaliza Serra, no ano de 2020, que foi a última atualização da cidade, é, a cidade recebeu, a cidade recebeu do governo, a cidade recebeu do governo federal um montante de 12 milhões 946.630 reais no mês de setembro, isso, de 2020. Hoje, você tem inúmeros, né? Você tem inúmeros o valor de investimento vindo do governo federal para essa pasta, pois eu não consegui achar. E se Sim. E se na próxima legislação, na próxima administração, com esse valor, porque é um último valor, então estou baseado nesse último valor de 12 milhões. Se com esse último valor de 12 milhões, a pasta da saúde na cidade teria condição de se manter. A saúde tá um caos hoje. Hoje a saúde, falta remédio nas UPAs. Falta remédio na unidade de saúde. É uma vergonha. Uma cidade desse tamanho falta remédio. Não estou exagerando. Né? Então, assim, eu nem estou falando de construção, que cidade, pelo tamanho como ela cresce, como eu acabo de colocar, era necessidade. Mais uma UPA, mais 2 UPAs, era necessidade mais unidade de saúde, mas trazer mais médicos, fundamental, e atender as especialidades. Né? Houve assim, uma coisa do ponto de vista muito negativo com a tal, por exemplo, consulta online. Não funciona, a população mais humilde está desesperada. Uhum. Ele podia manter a consulta online, mas para funcionar, mas manter a consulta presencial, manter por telefone, principalmente para atender aquela população que não consegue, né, ter um computador ou não sabe acessar pelo próprio celular. Então, assim, e não funciona. Assim, é um verdadeiro caos a questão das consultas. Não ampliou em nada, além desse caos, como coloquei, não ampliou em nada o atendimento. Ou seja, a população cresceu e não ampliou mais unidade de saúde. Né? A UPA que teve, e aí desse dinheiro que você colocou, eu deixei um legado para a UPA de Castelândia. Sabe? Agora, não adianta ter aqueles espaços maravilhosos se não tem remédio e se não tem médico. Não adianta. Né? Eu vi agora recentemente, no aniversário agora da cidade, prometendo construir mais 8 unidades de saúde ano que vem. Eu fico assim, passaram-se 3 anos e não fez nenhuma.
é subestimar a memória da população, a inteligência da população. Fazer ano eleitoral, porque não vai ter condições de começar, pode até começar e não terminar, e teve 3 anos para fazer, sabe assim? Então, assim, é um verdadeiro absurdo que faz com a saúde, um verdadeiro caos, e tendo dinheiro, sabe? Tendo dinheiro. Então, agora, o que vai acontecer? O futuro não vai ter dinheiro, a população crescendo, era para ter feito as coisas e não fez. Então, assim, é preocupante a cidade, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista da saúde, é muito preocupante, sabe? Porque era para ter feito parcerias, aproveitar a boa relação com o governo do Estado, por exemplo, como a gente tentou fazer, ou seja, entrega aquele equipamento enorme do Hospital Materno Infantil para o Estado tem muito mais dinheiro, mas por vaidade, sabe? Não tem outra palavra, por vaidade. Não, deixa que eu que vou tomar conta. Vai tomar conta e não fez nada. Já se passaram 3 anos, sabe? Assim, são erros atrás de erros, absurdo atrás de absurdo, infelizmente na saúde. E a população elegeu o atual prefeito com o discurso que é médico, que é saúde, que podia melhorar, ou seja, criou uma expectativa enorme da população e frustrou muito a população, principalmente no campo da saúde. Beleza, eu vou só parar um minutinho que eu quero falar dos nossos apoiadores. Você que quer apoiar a Panorâmica TV, você vem para cá, né? Nós temos aqui pacotes para você colocar a tua marca aqui. Nós vamos deixar aqui embaixo no vídeo o endereço eletrônico para você entrar em contato conosco, para você fazer contato com a gente para poder trazer a tua empresa. E eu quero falar também de algumas empresas que estão com a gente, que é a Ciadoce, né, uma confeiteira que está conosco, trabalho fantástico aqui na região da Serra, e também do Casolim Material de Construção, que fica na região de Fundão. Você viu, o pessoal de Fundão já veio somar com a gente, uma loja fantástica, atendimento fantástico com a Val lá. Você pode ir lá na região do bairro Rio Preto, depois de Praia Grande ali, o atendimento dela é 10, e você pode chegar lá e falar que você assistiu, né, o nosso Trocando Ideia com o Mancini, e que tem um preço bacana lá, que ela vai dar um descontinho para você que está assistindo a gente aqui, beleza? E tá todos aqui os outros nossos apoiadores que estão nos ajudando aí nessa caminhada. Estamos chegando ao fim, eu sei que você está com o tempo apertado, mas tem mais 2 coisas aqui que eu quero que você fale, que, né, como a gente falou da infraestrutura, então a gente deu um passo. Primeiro, que é a questão de habitação, você falou da Serra, o crescimento dela. No ano de 2020, a gente tinha um déficit de 11.369 habitações. E aí eu queria saber qual o teu projeto, né? O que você pensa para a gente poder zerar isso na cidade da Serra. Então, 2 coisas dentro do campo da habitação. Primeiro, fazer mais casas, mais moradias. Nós, nos últimos 4 anos, nós fizemos mais de 1.000. Fizemos Urimar, aqueles prédios todos. Casas em Vila Nova de Colares, casas lá no final de Porto Canoa, casas em Novo Horizonte. Então, assim, na nossa gestão, nós entregamos essa quantidade gigantesca de casas ou apartamentos. Então, é necessário fazer mais. Não tem outro caminho. Ou seja, precisamos construir mais moradia para a população de renda baixa. Com todo respeito a esses programas aí do governo federal, não atinge a renda baixa. Atinge a renda, alguém que tem renda. Então, uma população que não tem renda e está precisando de moradia, sabe? Então, assim, essa é uma questão. A segunda questão foi outra política pública dentro da habitação que nós revolucionamos, que é a entrega de escrituras. Não fizemos na cidade toda, mas nós fizemos em vários bairros da cidade, alguns bairros de Jacaraípe, Jardim Carapina, Taquara, ou seja, em vários bairros. E a cidade tem muito ainda para se fazer. Eu quero até aproveitar a oportunidade e falar com a população, tomar cuidado. A atual gestão está falando que vai entregar 20.000 escrituras. Eu estou aí olhando para você que está nos assistindo. Não é verdade, ela não vai fazer isso. O que ela vai fazer, e não vai fazer para 20.000, não vai fazer para 10, talvez faça para 5.000, é um documento da prefeitura, entregando para você um documento falando o seguinte: olha, está lá no cartório X, vou ficar nominando, está lá no cartório X, o seu imóvel nessas condições, isso não é escritura. Escritura, isso eu aprendi com meu pai, que foi uma luta lá em casa para a gente ter escritura do nosso imóvel. Levamos 27 anos lá em casa.
né? Escritura é quando você recebe um documento do cartório e atrás do documento está lá um carimbo deste cartório falando o número do registro do seu imóvel, descrevendo todo o seu imóvel, né? Item por item. Isso sim é uma escritura. Então, assim, isso é diferente de um documento da prefeitura. Então, assim, toma cuidado, tá bom? A prefeitura não vai entregar a escritura como nós fizemos. Você que está já de Carapina, você que está em Taquara, os que nós fizemos foi escritura, porque custa hoje cada escritura. Você não gasta, a prefeitura ou você particular, não gasta menos de R$ 5.000 para fazer uma escritura, não. É muito caro, infelizmente, a escritura, porque é um documento de um cartório, que não é público. O cartório não é da prefeitura. O cartório é que vai dar para você essa escritura. Então, quando eu fui prefeito, nós entregamos escritura. Está lá o detalhamento do seu imóvel com um carimbo do cartório falando o número do registro. Isto é a escritura registrada que nós fizemos. O que a prefeitura vai te dar é um documento de informação do seu imóvel, onde está o seu imóvel. Então, toma cuidado com isso. Isso é perigoso. Não deixe o atual gestor, a atual administração subestimar você. Então, estou falando isso porque eu estou sabendo, no ano eleitoral, ano que vem, vão fazer isso com a população, tentando enganar a população mais uma vez, infelizmente. Mas a população da Serra não é boba, a população da Serra é uma população que é inteligente, que conhece as coisas, conhece, sabe como é que são as coisas, eu tenho certeza que ela não vai ser enganada como o atual gestor tentará enganar a população. E aí, prefeito, assim, para finalizar, né, é uma pauta minha, é um sonho, a questão de turismo, né? E o meio ambiente, assim, eu queria linkar esses dois temas, lembrando que a nossa cidade, a Serra, ela tem um litoral lindo, grande, e também tem uma região rural muito bacana, que um percurso de um lado para o outro, é em média 50 minutos com trânsito bom. Como melhorar isso? Como de fato assim ser um legado, né, nessa área? Porque assim, acho que ainda falta Sim. olhar para esse campo na cidade. Eu concordo com você. Assim, eu tive a oportunidade de mudar a orla de Balneário de Carapebus e a orla de Bicanga. Ou seja, quem foi lá há 4 anos atrás e vê hoje como é que ficou bonita aquela orla de Bicanga, como é que ficou bonita a orla de Balneário, assim, do ponto de vista do paisagismo, do ponto de vista da pavimentação, do calçadão, que não tinha nada disso. Mas eu sei que precisa fazer muito mais. Eu tenho clareza. Fizemos, que eu te dando esses exemplos. E como é que tem que fazer? Primeiro tem que ter gestão. Como é que vai ter gestão, né, a atual administração, em 3 anos, essa pasta de cultura, de turismo, de lazer, 3 anos teve 7 secretários. É impossível fazer gestão em 3 anos ter 7 secretários. Impossível. Então, isso demonstra que o atual prefeito também não prioriza, só tem narrativa, né? Que hoje a tal da narrativa é falar uma coisa, mas praticar outra. Então, assim, não tem como um atual prefeito priorizar turismo e cultura com essa questão que eu coloquei. Não tem como dar certo. Então, assim, precisa ter gestão. Botar gente eficiente, gente que conhece, gente que tem experiência, que possa apresentar a situação melhor nesse campo aí. Que eu concordo com você, nós temos praia, nós temos orla, nós temos montanha, nós temos tudo, nós temos mestre Álvaro, e eu concordo com você, né, do ponto de vista de que a gente tem condições de priorizar isso. Então, ou seja, assumo esse compromisso. Algumas coisas fiz, reconheço que podia fazer muito mais. Estou aqui reconhecendo a você, principalmente, assim, eu fico um pouco até triste, por exemplo, a gente tinha um projeto maravilhoso ali para o mestre Álvaro, e infelizmente a minha equipe não botou em frente, sabe? Estou muito triste com isso. Então, assim, é uma coisa, é um potencial que nós temos, assim, gigantesco, e a gente não soube usar isso, sabe? Então, assim, isso é algo que a gente precisa fazer, né? A Orla te deu os exemplos, né? Do ponto de vista ali de Bicanga e de Balneário, mas podia fazer muito mais, como ter esse exemplo, assim também do ponto de vista da agricultura, que tem né, nós temos quase 800 imóveis no campo da agricultura, né, que a gente poderia estar explorando muito mais e estar ampliando muito mais. Então, assim, concordo com você, vamos ouvir a população, vamos ouvir você que tem essa experiência, outras pessoas do setor que conhecem, para que a gente possa
de fato, aproveitar isso e não só ter narrativa que vai fazer e não vai fazer. Beleza. Bom, queria que você deixasse uma mensagem final para toda a população. Estamos virando o ano agora. Então, uma mensagem, né, enfim, de boas energias, né? Feliz Natal. Feliz Natal, feliz Ano Novo, para todo mundo que está assistindo aí. Primeiro, eu queria agradecer a você, Diego, por essa oportunidade, né? Vou reproduzir essa nossa gravação, se você autorizar Sim. aqui. Queria, assim, agradecer você que está nos assistindo aí durante esse tempo. Desejar a você e a sua família um grande Natal, que Deus possa abençoar, que Jesus possa estar reinando nas nossas vidas o tempo todo, né? Não só no Natal, mas durante todo o ano, né? Eu falei hoje para o meu filho, eu tenho certeza que nós vamos ter um ano maravilhoso em 2024, então eu desejo isso para minha família, para a sua família, para você, para toda a nossa cidade, não só da Serra, mas, né, quem está nos assistindo, seja no estado, no Brasil, no mundo, para que a gente possa ser feliz, tá bom? E que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua oportunidade, um grande abraço a todos. É isso aí, gente. Até a próxima com mais um Trocando Ideia com o Mancini. Um abraço.